Então, agora nós vamos falar sobre o balanço hídrico, né? O que que é esse balanço hídrico, por que que existe a importância dele, né? Então, o balanço hídrico é a forma que eu tenho, que eu vou determinar, né? Como que eu calculo quanto de perda de água no sistema de abastecimento está tendo, né? Balanço hídrico, eu vou falar agora daqui a pouco sobre a matriz do balanço hídrico, isso foi criado pela Força Tarefa de Perdas de Água do IWA, que é a International Water Association. E por que que eles fizeram isso daí, né? Eles fizeram que eles queriam criar uma metodologia de cálculo para descobrir indiretamente quanto que eu estou perdendo, né, de volume de água. Ou seja, quanto que eu estou tendo de perda real de água no sistema. E falar em perda real, né? O que que é perda real? É a ineficiência. Quanto que o meu sistema, a minha infraestrutura de rede, as minhas tubulações, ramais e consumidores, quanto que isso é ineficiente na minha empresa de saneamento, né? Por isso que os valores, né, dessa infraestrutura, eles têm que vir da infraestrutura, né? E não das regras comerciais de negócio. O que que significa isso? Por exemplo, eu não posso pensar no balanço hídrico e no cálculo das perdas reais, considerando, por exemplo, um consumidor, ele mede, eu faturei para ele 10 metros cúbicos, só que ele consumiu 6. Então eu não posso considerar a regra de negócio que eu faturei 10, e aí eu vou considerar 10. Não, eu vou considerar 6, eu vou considerar o que realmente foi consumido, e não a regra comercial que eu tenho no sistema, no meu sistema comercial. Então, esse modelo, né, da matriz do balanço hídrico, ele é uma técnica que eu faço uma modelagem, né, que eu vejo os dados, como que eles são em cada categoria, e eu aproximo isso daí da minha realidade. Claro, muitas coisas não tenho medições, eu vou ter que sempre considerar um erro. Ele tem um grau de confiança de 95%, só que tem essas minhas incertezas, que nessa matriz eu vou colocar essas incertezas e quanto que o meu dado tem de incerteza. Com certeza existirão incertezas. Então, geralmente, né, o balanço hídrico, ele é realizado com os dados do ano todo. Você precisa um ano de dados, né, porque eu tenho as sazonalidades, e eu pego os dados comerciais e os dados operacionais, que é a água que é distribuída na tubulação de água para os usuários, né? Então, esses dados eles podem ser de uma mesma cidade ou do que eu sugerido de uma mesma região. Eu defini uma região e nessa região que eu defini, eu vou pegar por um certo período de tempo, um ano, eu vou pegar os dados para fazer a análise e a matriz do balanço hídrico. Então, a matriz é essa aqui, né? É bem famosa, né? Muitas já devem ter visto em vários lugares, e nela eu tenho o volume de entrada, né? O que que isso para mim sempre foi uma dúvida, né? O que que é esse volume de entrada, né? Ele é o quanto de água que realmente entrou no sistema de distribuição, né? No SNIS ele tem um código que é o AG006, que chama volume de água produzido, ou seja, é uma água captada pelo prestador de serviços ou uma água bruta importada, e ambas tratadas, né? Quer dizer, eu captei a água, eu tratei a água e eu pego e jogo essa água no sistema, né? Eu tratei com uma ETA ou uma unidade de tratamento simplificado e jogo essa água no sistema. Mas também esse volume de entrada, ele pode vir de água captada pelo prestador de serviço através de uma água bruta ou água bruta importada sem tratamento, né? Disponibilizada à medida na medida do sistema de distribuição, né? Então, a dúvida que eu sempre tive, aqui tem uma figura, né? Nessa figura, o que vai contar no volume de entrada, né, é a água aqui que está saindo, né? Ela está saindo aqui na distribuição. Ou seja, essa água aqui que tem uma perda, eu posso ter uma perda de lavagem de filtro, ou numa tubulação, na captação, isso aqui eu não considero no balanço hídrico. O balanço hídrico, o volume de entrada é o volume aqui. Depois que eu já tratei a água, ou que eu joguei a água no sistema de distribuição, aí eu vou ter o meu volume de entrada. Aí em seguida, né, do volume de entrada, eu tenho o volume faturado. E o volume faturado é simples, né? Ele nada mais é do que a soma, né, do volume faturado medido, que eu já vou explicar o que que é, e o volume faturado não medido, né, anualmente. Então eu pego a soma desses dois volumes aqui e eu tenho isso, é o quanto que eu faturei, né, o volume, né, faturado, né?
Lembrando que aquelas regras comerciais eu não considero, né? Não vou considerar o volume que não foi medido, né? 10 metros cúbicos, porque eu falei que eu faturei 10 metros cúbicos de volume, mas na verdade consumiu 6. Então, o volume faturado, ele vai considerar, quando é o medido, ele vai considerar os 6, e não os 10 que vem da regra de lá do sistema comercial. Então, no volume faturado medido, né, o que, que ele é, como que eu obtenho isso? Isso é extraído, eu vou pegar os dados anuais, né, do meu cadastro comercial, eu vou lá no meu cadastro, para a minha região de estudo, né, ou se eu estou fazendo com a cidade toda, ou com uma região, com um setor de abastecimento, e eu vou pegar lá, vou falar com os responsáveis pelo faturamento e pegar essas informações. Esses dados são os dados, como eu já falei, dos hidrômetros, não é do consumo mínimo faturado, né? E ele equivale no SNIS àquele código AG008, que no SNIS ele fala do volume de água micromedido, né, com diferença que se refere somente às ligações ativas. Então, isso no SNIS, né? Então, na verdade, o volume faturado é o que eu medi nos hidrômetros. Em seguida, eu tenho o volume faturado não medido, né? O que, que é esse volume faturado não medido? É a água que eu entreguei, são a água que eu entreguei através das ligações, né? Que não tem hidrômetro, né? Quer dizer, tem um consumidor, ele não tem hidrômetro e eu faturei, eu emiti uma conta de água, ele pagou aquela conta, né? Só que ele não tem hidrômetro. Então eu faturei isso daí, mas eu não medi essa água, né? Os consumidores podem ser monitorados. Como que eu vou dizer quanto que é esse volume, né? Então eu posso monitorar os consumidores para uma região. Se eu tenho um macro medidor e eu tenho depois desse macro lá uma série de consumidores, todos sem hidrômetros, que eu estou faturando, eu conheço eles, o nome deles, tem os dados deles no sistema comercial, só não tenho hidrômetro, mas eu posso medir através do hidrômetro principal, aí eu divido pelo número de consumidores, né, que tem. Então eu aí consigo saber esse volume. E também eu posso fazer estimativa, né? Estimativas que elas podem estar distante da realidade, né? Então eu posso nessa estimativa eu ter ser subestimado, ou seja, eu ter uma parcela adicional de consumo autorizado que não foi medido e não faturado, quer dizer, eu subestimei isso, ou eu sobreestimei, ou seja, o volume, eu tenho um volume excedente que na verdade não consumiu, e isso aí, o excedente, eu desprezo. Aí depois eu tenho o consumo aqui autorizado faturado, né? Isso daí é o volume que eu faturei, o volume, né, que eu faturei. Ele serve para contrapor com o consumo não autorizado, né? Ou perdas aparentes, e também com o consumo autorizado e não faturado, que eu vou falar também. Então, esse aqui é o consumo autorizado faturado. Depois eu tenho também o consumo autorizado, que nada mais é que a soma do consumo autorizado faturado com a soma do consumo autorizado e não foi faturado. Tá, mas e aí, como que fica o volume não faturado medido, né? O que que é? É um volume que eu autorizei, né? Eu autorizei aquele consumo, né? Eu medi aquele consumo eu como prestador de serviço medi aquele consumo, mas eu não faturei. Por exemplo, eu tenho uma escola ou eu tenho um prédio municipal e eu forneci água, tem um hidrômetro na entrada, mas eu não cobro a conta de água deles. Então, esse é um volume que eu não faturei, mas eu medi. Pode ser, então, uso próprio, né? Quer dizer, que nem eu falei, da própria prefeitura. Pode ser isso aqui um volume de lavagem de reservatórios, ele pode ser combate a incêndios, pode ser também um volume que eu medi de limpeza das redes, né? Caso tenha medido. Depois eu tenho um volume não faturado e não medido, né? Quer dizer, eu tenho um volume de água que foi colocado lá na distribuição e eu não emiti a conta de água e também não medi com hidrômetro, com um medidor de vazão, não medi esse volume, né? Quer dizer, é um volume que não é medido e não é autorizado, mas é autorizado pelo prestador de serviço. Quer dizer, eu como prestador de serviço, eu autorizei. Por exemplo, tem uma rodoviária que eu liguei a água lá, eu não coloquei o hidrômetro, quer dizer, eu não estou medindo e também não estou faturando. Então lá está consumindo água naquela rodoviária, sem eu medir
quanto que está passando de água, mas não estou também emitindo a conta. Mas isso daí é autorizado, né? Tudo isso aí é autorizado. Então, novamente, pode ser uso próprio, pode ser lavagem de reservatórios, pode ser combate a incêndios e limpeza de redes. É a mesma coisa, mas aí no caso a diferença é que eu não estou medindo isso daí. Então, no consumo autorizado, não faturado, ele é também simplesmente a soma, né, do volume não faturado com o volume desculpa, o volume não faturado medido com o volume não faturado não medido. Esses dois que eu acabei de falar. Aí a gente vai para submedição, né? A submedição é o seguinte: eu entreguei a água, né, para o usuário, lá para o consumidor, mas o hidrômetro não mediu corretamente, né? Ele, por causa de uma ineficiência. Vamos supor, o hidrômetro, alguns casos, tem hidrômetros muito antigos que continuam medindo muito bem, mas tem hidrômetros antigos que eles têm uma submedição. Então, aí eu tenho um volume aí de submedição, né? Eu tenho leitura de consumo incorreta também. Eu posso ter uma leitura menor, mas foi um erro de leitura do hidrômetro, né? E eu posso também ser aí qualquer tipo de violação da integridade dos dados medidos pelos hidrômetros. Quer dizer, eu tenho uma violação não do hidrômetro, eu tenho uma violação na integridade dos dados, né? Na forma com que foram lidos os dados, teve uma violação. Aí depois eu tenho os clandestinos, né, ou falhas de cadastro, que é uma água que eu entreguei para o usuário, mas sem autorização minha, né, que sou o prestador de serviço, né, quer dizer, é uma ligação clandestina, né, ou então uma falha de cadastro. Então também isso aí podem ser consideradas fraudes nos medidores, pode ser de um medidor que eu tenho bypass lá por baixo, escondido numa ligação clandestina, que aí não está passando pelo hidrômetro e outras formas de cada empresa de saneamento que ela tem aí uma perda e um volume que não foi entregue, mas ele não está sendo medido, né? Aí nós temos as perdas aparentes, que as perdas aparentes, né, representam a soma, né, dessa inexatidão dos hidrômetros, dessa submedição. Ela é uma soma dos erros de manuseio de dados, das falhas de cadastro, ela é uma soma do consumo que não foi autorizado, de fraudes, e também ela é a soma das ligações clandestinas. E, finalmente, a gente chega aqui nas perdas reais, né, que eu estava falando no início. Eu tenho a matriz do balanço hídrico com o objetivo de calcular as perdas reais. Então, as perdas reais eu vou calcular com a seguinte conta. Eu pego o volume de entrada, aqui, e eu diminuo o consumo que foi autorizado, quer dizer, eu tiro o consumo autorizado, e tiro aqui as perdas aparentes. Quando eu faço esse daqui menos esse e menos esse, eu tenho quanto que eu tive aqui de perda real, que é o objetivo da matriz do balanço hídrico, né? E aí, obtendo as perdas reais, eu vou conseguir calcular o quanto que eu tive de perda de água, que nada mais é do que o cálculo da perda aparente mais o valor da perda real. Eu agradeço, né, a todos e é um início isso daqui. Eu gostaria que vocês, na plataforma aí, em cima à direita, que vocês fizessem seus comentários ou acrescentassem alguma coisa, algum link, alguma informação para enriquecer aqui o conhecimento de todos. Obrigado.